Olá, pessoal, tudo bem? Aqui de volta. Eu aqui do meu cantinho, você aí nos prestigiando, você que já está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, nos prestigie, divulgue esse canal com os seus amigos, as redes sociais. Sugira temas aqui para a gente conversar. Ah, como esse, por exemplo, olha que interessante, olha que uma curiosidade que a gente precisa trazer aqui para comentarmos e fazermos uma reflexão. Como que as coisas mudam, isso é óbvio, né? Muito, muito óbvio, mas em se tratando de tradição, de cultura, tradição familiar mesmo, aí a coisa já a gente precisa entender um pouquinho melhor. Recentemente, mais precisamente, dia 5, o IBGE divulgou aí o resultado do censo de 2022, 3 anos atrás, portanto, foi feito dizendo que a união sem casamento ultrapassa pela o casamento, o matrimônio civil, né, e religioso pela primeira vez no Brasil. Olha só que interessante. Existia no passado uma coisa assim, muita discriminação. Você é casado? Não. Ah, você é amasiado? Nó, que coisa feia, que horror. Questão de religiosa, Deus não gosta. Poxa, como é que sua família autoriza? Sua filha tá morando junto, tá amaziado com uma pessoa? Como é que você deixou isso? Por que não formaliza o casamento? Não era assim, pessoal? Era assim, era. E, enfim, isso por muitos e muitos anos, ah, a coisa funcionava assim. Era o casamento civil, não é isso? Lá no cartório, essa coisa para ter um respaldo legal e um respaldo religioso, né, o casamento lá na igreja e tal, aquele cerimonial, festas, enfim, essa coisa toda. Tudo isso fazia parte dessa questão, né, viagem de núpcias, era todo um conjunto, todo um contexto. E serão felizes para sempre e tal. Joia, só que a coisa muda, não é? A mentalidade, a cultura muda, isso é absolutamente natural. As pessoas, por mais que acham que não deveriam ter mudanças, que deveria ter uma espécie de continuismo, time que está ganhando não se mexe. Não, não é assim não, a sociedade é muito dinâmica, as pessoas são dinâmicas, e nós vamos adaptando a realidade conforme as nossas preferências, hã, enfim, aquilo que for mais fácil para para tocarmos a nossa vida. Por quê? Porque buscamos autonomia, praticidade, liberdade para conduzir a vida cotidiana. Verdade, não é? Sem esses rituais tradicionais. Então, a convivência, aqui que fica interessante, a convivência passa a ser suficiente para validar o compromisso e a legislação já reconhece direitos nessa configuração, não é isso? O STF, a partir de 2017, ele 2017, sim, a partir de 2017, ele determina que a união estável e o casamento têm o mesmo valor jurídico, mesmíssimo, em termos de direito sucessório, né. Todavia, uma diferença é que a união estável não altera o estado civil. Se a pessoa era divorciada, continua divorciada, continua solteira, né, continua viúva e tal, por exemplo. Eh, e claro, com as devidas consequências jurídicas aí, que o sucessório está falando. Pois bem, então, pela primeira vez, as uniões consensuais superam casamento e, civil e religioso. E eu transcrevo aqui para vocês, leio, né, alguns dados interessantes do censo de 2022, por exemplo, revela que 51,3% da população tinha, relação conjugal, mais da metade. Agora, eh a conjunção. Que conjunção? A união conjugal consensual supera a proporção de matrimônios religiosos e civis. Por exemplo, em 2022, 38,9% das uniões conjugais eram consensuais, ou seja, os cônjuges não contraíam ou não contraíram o casamento. São 35,1 milhões de
pessoas, 35 milhões de pessoas em situações como de união estável, por exemplo. Essa proporção, só para vocês terem uma ideia, era de 28% em 2000 e de 36,4% em 2010. A constatação, pessoal, está no suplemento Nupcialidade e Família do Censo 2022, divulgado, portanto, nessa quarta-feira, dia 5, pelo IBGE. Os dados comparativos eles são interessantes. Olha só, os casamentos civil e religiosos passaram de 49,4% do total de uniões em 2000 para 37,9% em 2022. Então, apenas com 2 anos de diferença, de 49,4% para 37,9%. Só para vocês terem uma ideia, no censo de 1970, eram 64,5%. Os matrimônios apenas religiosos recuaram de 4,4% para 2,6% nesse período, e o casamento apenas civil subiu de 17,5% para 20,5%. Voltando um pouquinho mais no tempo, o censo de 1960 retratou que 60,5% das relações eram formalizadas com casamento civil e religioso, enquanto consensuais eram apenas 6,4%. Era inimaginável, né, como nós falamos isso. Esse levantamento mostra que as uniões consensuais superam o casamento civil e religioso em grupo de pessoas com até 39 anos. No grupo de 20 a 39, continuando com os dados, de 20 a 29 anos, as uniões consensuais estão em 24,8% dos lares com cônjuges, já o casamento civil e religioso são apenas 5,8%. De 24,8%, união estável, 5,8% casamento normal. No grupo de 30 a 39 anos, a proporção é 28,5% de uniões consensuais e 17,8% de casamentos civil e religiosos. Na faixa, isso vai diminuindo. Na faixa de 50 a 59, 22,1% das uniões são casamentos civis e religiosos, e os consensuais, 13%, né? O que já era de se esperar. Um dado interessante, curioso, pelo menos, que na classificação por religião, as uniões consensuais são mais da metade, 62,5% dos casais sem religião. Entre os católicos, são 40,9%, e entre os evangélicos, 28,7%. Que interessante, não? Agora tem uma coisa que eu fiquei curioso, eu não sabia, honestamente, e preocupado, talvez, mas surpreso, talvez seja a melhor expressão. É que nesse levantamento do IBGE revela que em 2022, pouco mais da metade, 51,3% da população com 10 anos ou mais de idade vivia em relação conjugal. Assustei. Calma. Eram 90,3 milhões de pessoas. No censo de 2000 eram 49,5. As pessoas que nunca viveram em união conjugal eram 38,6% em 2010 e 30,1% em 2022. Agora, o censo coletou dados de pessoa a partir de 10 anos de idade. O levantamento encontrou 34,2 mil na faixa de 10 a 14 anos, sendo 77% do sexo feminino. Crianças de 10 a 14 anos em união estável.
não sou eu que estou dizendo, é o censo, divulgação aí do IBGE. Uma pesquisadora chamada Luciane Barros Longo, ela diz assim, eu vou ler aqui textualmente para você. O censo, na verdade, trata da realidade. Então é isso, 34.000 crianças estão em união conjugal. A gente não consegue, segundo essa pesquisadora, a gente não consegue saber só por esse lado. Por exemplo, se é com outra criança, se é com adulto, a gente teria que fazer um estudo mais específico para isso. Criança de 10 a 14 anos? Bom, bom, isso é uma coisa para outro momento, mas a gente precisa pensar, não dá para fugir da realidade. O que aqui quer mostrar é o seguinte, que a união estável, ela ah, se transformou numa maneira mais fácil, mais adequada à necessidade das pessoas hoje. Aqui, sem nenhum juízo de valor, se está certo, se está errado, se é o correto, é a união, é o casamento civil, religioso e por aí afora vai. Os tempos mudam, pessoal. Os tempos mudam. Até daqui a pouco. Até mais. Ah, não se esqueça de acionar o sininho para receber informações do nosso. Aí, sempre às terças e quintas, por volta do meio-dia. Tá bom? Um abraço, até mais.